Nós vamos então dar início ao nosso estudo aqui do Apocalipse. Tivemos um problema técnico aqui na gravação, eu vou repetir a leitura que foi feita. Versículo 14, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro toda, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então nós estávamos dizendo que nós iniciamos já o estudo do versículo 15, que é o seguinte: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Nós já estudamos a primeira parte, os primeiros dois temas deste enunciado, os cães e os feiticeiros. Partimos então para o seguinte, e os que se prostituem. Quem são os que se prostituem? São os que não são fiéis aos propósitos divinos, que se corromperam em função das propostas do mundo. Então já tomaram consciência dos propósitos divinos, já têm esses propósitos divinos como diretrizes sábias, mas se corromperam em função das propostas do mundo. Então eles buscam conciliar a proposta divina com o interesse pessoal crasso. Então são os que se prostituem, porque a prostituição é símbolo da infidelidade. Quem se prostitui, tanto homem quanto mulher, está sendo infiel com alguma proposta. No plano da sociedade, pode estar sendo infiel para com parceiro ou parceira, mas está sendo infiel à lei de Deus. Principalmente quem tem conhecimento da lei de Deus. Quem não tem conhecimento da lei de Deus, o que faz é lei. Então está no processo do empirismo. O que é isso? O processo da experimentação natural. E vai aprendendo pelas experiências. É nulidade moral? Experiência de tentativa e erro. Nulidade moral. Ainda não está conscientizado da lei. Então está em nulidade moral. Esses são os espíritos que estão na linha natural da evolução, que vão se saturando das experiências empíricas, das experiências da vida, vão se saturando e vão então aprendendo da base
da tentativa e erro. Observam aqui um exemplo, gostam do exemplo e vão seguindo. Então, nessa fase, nós nos afeiçoamos na pauta da simpatia com determinadas pessoas e seguimos os exemplos. Então, por isso que nós somos modelos e guias, nós sempre somos modelos e guias em quaisquer circunstância para quem nos observa, porque estamos lançando algum exemplo. Mas quem já tem o conhecimento da lei, já conhece os 10 mandamentos, particularmente quem é espírita, conscientizado, sabe que o modelo e guia a ser seguido é Jesus. Então, se eu sei que Jesus é o modelo e guia, mas eu fico compactuando com outras personalidades, porque seus exemplos me agradam, no campo filosófico, eu estou fazendo aí uma linha de infidelidade. Estou adotando uma linha de infidelidade para com os princípios abraçados. E pior ainda é quando eu tento enxertar na doutrina espírita, por exemplo, que eu já abraço, outras filosofias que contrárias ao espiritismo, que não passaram pelo crivo do ensino universal generalizado, que contradizem os princípios básicos já estabelecidos largamente pela experiência, pelas reuniões mediúnicas ao longo do tempo. Então, são os que adulteram as leis, os preceitos, os propósitos abraçados, se prostituem. E os homicidas, por exemplo, temos o homicida crasso que tira a vida das pessoas, mas nós temos um outro tipo de homicídio mais sutil, que o homicida é como aquele que mata sistematicamente a alegria, a esperança, a felicidade, por exemplo, do próximo, aplicando pancadas eliminatórias da euforia e da paz dos corações. Isso às vezes acontece conosco espíritas, que queremos convencer alguém a ser espírita e convive conosco. Nós ficamos ali martelando a cabeça do companheiro para que adentre o conhecimento espírita. É um equívoco da nossa parte. Então como é que nós vamos sensibilizar esse familiar? É pelo exemplo. O exemplo que é o sensibilizador. E, exemplificando, ele pode se sensibilizar ou não e nos procurar para algum esclarecimento. Fora disso, é um movimento intempestivo. Nós podemos assumir aí uma grave responsabilidade de tirar a euforia de alguém que está bem com a vida que está levando. Então, preciso ter muito cuidado. Às vezes a pessoa está feliz com a vida que está levando, está satisfeita, e nós queremos forçar uma porta. Podemos gerar uma complicação. Jesus não agia dessa forma, muito menos Allan Kardec. Então nós vamos exemplificar no lar, boas coisas. Se a pessoa se sensibilizar com o exemplo, ela vai, sabendo que nós somos espíritas, ela pode nos procurar para perguntar alguma coisa, indagar, certo? Então procurar estar do lado, ajudar, sentar, etc. Não se afastar. Assim que a gente vai angariar. Às vezes a pessoa está ali vendo o filme mais absurdo que para a nossa concepção de vida. Chama a gente para assistir. Não assiste essas coisas não, já passa. Senta e assiste. Vamos ser solidários. Certo?
vamos dar um exemplo de empatia. Então nós vamos cativando na pauta do exemplo. Então, nós aqui até recolhemos do nosso companheiro Honório o seguinte, que eu vou trazer aqui para os amigos. Enquanto não tivermos benevolência ou não formos pessoas que cooperem efetivamente com o bem-estar dos semelhantes, estaremos despreparados para sermos espíritas, no sentido amplo da doutrina. Então, esse é um ponto aí do foro íntimo individual, tá? É uma questão de foro íntimo, individual. Nós aqui não estamos traçando regras, não. É um dos motivos que o terceiro fala que ser espírita é difícil. Né? Por isso nós não podemos querer forçar a porta de um coração. Sim, é. Porque se para nós não é fácil, para quem convive conosco ali, sabe que nós somos espíritas e não despertou, é porque não é a hora ainda. Talvez vai ser daqui a 500 anos. O que é importante que nós auxiliemos o familiar a se tornar? Cidadão de bem, um homem de bem, uma mulher de bem. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa de religiosos, não. Tem bilhões de religiosos aí, ó, que estão jogando bomba na cabeça uns dos outros por aí. Lançando bombas mentirosas, que são as notícias falsas, as fake news. São religiosos, muitas vezes. Estão atirando petardos verbais, semeando ódio, a desunião. Então o mundo precisa de pessoas que façam bem, que amem o próximo. Não religiosos, porque no futuro, aprendemos na Revista Espírita, que no futuro deixará de haver religiões. Então o religioso crasso vai ficar desconfortável no mundo. Religião tradicional, amigos. Vai haver religiosidade natural que decorre das leis naturais, dos fatos. Porque quando a ciência comprovar o que nós aqui temos comprovado toda segunda-feira, mortalidade, sobrevivência, reencarnação, a mentalidade vai mudar. Naturalmente. A religião terá cumprido o seu papel. Então, o que nós estamos buscando aqui para implementar nos nossos corações é a religião natural, que era o objetivo de Kardec. Porque para Kardec o Espiritismo é uma doutrina filosófica de consequência moral. Não é uma religião como as tradicionais. Doutrina filosófica de consequência moral. Porque se nós estamos estudando a doutrina espírita profundamente, e a doutrina espírita não nos sensibiliza para alguma mudança no cotidiano, estão perdendo tempo. Estamos deixando o tesouro escapar pelas mãos. Então nós temos que estar na luta, no esforço. Se vamos conseguir, é outra história, mas nós temos que estar no esforço. Que é para consolidar um dinamismo. Então, o homicida crasso é aquele que rejeita ou que busca a eliminação dos fatores da verdade. Por exemplo, nós aqui já adotamos o cristianismo, o espiritismo, estamos indo bem, estamos indo tranquilos na caminhada, participando dos trabalhos, buscando nos esforçar, mas aí um belo dia a gente resolve, isso tudo é uma bobagem,
Num, isso é fora da realidade e larga para lá. Homicida. Muita Matou. gente faz isso. Matou os fatores da verdade em si mesmo. Matou o Jesus interno. Ele crucificou Jesus de novo, matou Jesus de novo. Os valores nobres que Jesus trouxe, que a doutrina espírita esclarece, nós adotamos. Quando nós rejeitamos, depois já estávamos numa seara aí de trabalho, de aprendizagem, nós estamos matando Jesus de novo. E a gente tem visto o que a gente mais vê, pessoas matar a esperança do outro. Exatamente. Nós estamos matando aí o homem novo no nosso coração. Está querendo crescer na intimidade. Nós então deixamos de lado. E nós damos vida aí, segundo Jesus disse, eu vim para que tenhais vida em abundância. E nós damos vida a alguém quando sustentamos alguém com bom ânimo, coragem para a luta, fundindo esperança e otimismo, de acordo ali com a maneira de pensar daquela pessoa. Está claro aí? E os idólatras, a idolatria não se restringe ao que respeita a Deus, mas aos pontos que ainda elegemos de cunho transitório, como a eleição de mitos. Ficamos elegendo mitos, colocamos esse mito no centro do comando da nossa existência, como um Senhor, seguimos seus exemplos, suas palavras, fazemos o que ele determina. Tudo bem, mas o que ele determina e impõe está de acordo com as leis de Deus? Porque o mais importante para nós, acima de tudo, são as leis de Deus. Porque o verdadeiro profeta é aquele que fala em nome de Deus. Se não fala em nome de Deus, se fala em nome de Deus, mas ele desmente os mandamentos, é um mentiroso, é um enganador, é um desses que se prostituíram, é um desses que adulteram, no contexto. Falso profeta, já estudamos isso aqui há pouco tempo, aqui no texto do Apocalipse. Então, nossa firmeza de propósito deve estar centrada nas propostas que Jesus trouxe para a humanidade, porque a humanidade tem rejeitado a proposta de Jesus. Muitos, inclusive religiosos, têm rejeitado. Por quê? Porque agem contrariamente. Pregam, mas agem contrariamente. Na via pública, na vida particular, na vida em sociedade, na rede social. Eles mentem. São os falsos profetas. Então, por isso é que nós temos que estar empenhados em cultivar boas intenções e buscar consolidar essas boas intenções. É um empenho. Conscientes que vamos errar mesmo com esse objetivo. Porque temos um passado de automatismos que emergem naturalmente na sociedade, perante pessoas, situações, circunstâncias, acontecimentos. Ninguém pode negar isso até que esteja o novo reflexo esteja consolidado. O novo reflexo é elaborado pelos novos hábitos. Os novos hábitos têm que vencer a resistência dos hábitos antigos, que é a tendência. Por isso que é preciso perseverança, todo dia, perseverar, mesmo errando. E os idólatras, então a nossa postura aqui hoje é a postura que não nos isenta da idolatria,
que não nos retira do movimento da idolatria, é a adoção da posição mística e não o cultivo interno do Deus vivo operante, no esforço de adorar a Deus em espírito e verdade. Nós não estamos falando aqui de adotar uma posição mística exterior, não. Estamos falando de um esforço efetivo, operacional, que é isso que vai definir que adoramos a Deus em espírito e verdade, ou seja, conceito e operacionalização. Conceito, lei de Deus, os 10 mandamentos, conceito. É conceito, enunciado, equação. Agora temos que operacionalizar, operar, vivenciar, para que esse conceito se torne verdadeiro, se instaure na nossa intimidade, na profundeza. Nós vamos falar de raiz aí mais à frente, no versículo 16. Então aí, porque aí o conceito que é vivenciado se torna substrato, se torna raiz. E ele vai emergir como reflexo nossa circunstância da vida. É o bem natural, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos. Terá tanto mérito aquele que pratica o bem naturalmente, sem nenhum esforço, quanto aquele que se esforça. O que os Espíritos dizem? Só não tem que se esforçar aqueles que já consolidaram outrora. Então o bem lhes é natural. Existências e mais existências praticando o bem. Se tornou natural. Isso não quer dizer que é robótico, não. Quer dizer que é natural. Você está no trânsito. Você está no trânsito lá, leva uma fechada, que vem aquele reflexo. Em nós é o ímpeto de desagrado, desconforto, de irritação, nervosismo. Nesse que já consolidou a virtude, em Jesus, por exemplo, não é esse ímpeto mais. É da compreensão pura. Deve estar com um problema em casa, está distraído, está preocupado com o familiar, está atrasado para o trabalho. Vou fazer uma prece por ele aqui. Essa não é a nossa tônica ainda. Essa tônica é do desconforto. Ou não é? Todo mundo fica alegrinho quando alguém avança no sinal, ser obrigado a frear? Fica, Fernando? Não, é aquele impulso natural. Agora, nós estamos lutando para quê? Para não verbalizar. A nossa luta é para não verbalizar. Nem por palavra, nem por gestos. Que é o domar as inclinações, mas é isso. Aí um dia, o que vai emergir vai ser uma virtude, porque eu vou consolidar uma virtude. Percebeu? Estou falando disso. Dinâmica operacional. E qualquer que ama e comete a mentira. Isso aqui é o que mais tem acontecido nos tempos atuais. Qualquer que ama e comete a mentira. Então nós temos inúmeros religiosos que têm trabalhado contrariamente a esse enunciado, que são aqueles que viram lá nos 10 mandamentos: não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo, mas ainda gosta da mentira lá na rede social, que é um movimento odioso. Você espalhar uma notícia falsa sobre alguém para favorecer uma determinada ideia é um movimento odioso, porque nós estamos sutilmente pregando ódio contra aquela pessoa. Então nós não podemos fazer isso. E induzindo também. Né? Induzindo. Pior ainda.
Pior é quando a pessoa é espírita, tem conhecimento, um notório conhecimento espírita na rede social, faz palestras, que é um elemento de projeção. Ó, o fulano falou, deve ser verdade. É. Não, deu na Veja. Não, estou falando de espíritas. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, quando fulano falou deve ser verdade, é mesmo as mentiras que saem em determinado lugar. Não, mas deu em todo lugar. Não, mas eu estou falando aqui do Sim. espírita. Do espírita que dissemina mentira. Isso é mais grave. Porque a mídia tem seus interesses privados. Sim. Não estou falando deles, estou falando de quem tem um conhecimento. Não dirás falso testemunho do seu próximo. Desses, que somos nós espíritas. Mas, por causa de alinhamento ideológico com A ou B, lançam uma mentira. Uma fake news. Então, aquele que é espírita, que vê aquela autoridade espírita falando numa palestra, num estudo, se o fulano falou, é porque é verdadeiro. É o espelho, né? Ele não vai falar mentira. Perceberam? Então, lamentavelmente, eu presenciei isso na época das eleições. Eu ouvi. E ele arrasta multidões, né? Arrasta multidões. Então, Aí o caos está instalado, pronto. exatamente. Isso continua acontecendo. Você espalha o ódio. Aí o caos se estabelece. Pronto. Espalha o ódio contra uma determinada pessoa. Uma mentira repetida incessantemente se torna verdade. Então, qualquer que ame e comete a mentira esse é o operador da mentalidade da serpente. Nós vamos estudar a Gênesis de novo aqui. Mentalidade da serpente, a mentalidade subreptícia, onda mental rasteira, isso aí que você falou. Plenamente acoplada ao terreno, simbolizando aí apego material crasso, que a serpente anda arrastando pelo chão. Mas de vez em quando ela sobe na árvore, não sobe? Ela subiu na árvore lá, ofereceu o fruto, né? Árvores são pessoas. Árvores somos nós. Então é a onda mental complexa que nós acolhemos, e essa onda mental se instaura na intimidade, nós adotamos aquela ideia e vamos gerar frutos que são o quê? Exemplos, palavras, atitudes. Uma árvore do conhecimento, né? Não, subiu na árvore, Nossa. falando da influência oculta dos espíritos. Nós é que somos as árvores. Pois é. Ali representa a pessoa, né? A árvore é a pessoa. A serpente é a onda mental rasteira que nós sintonizamos. Que simbolicamente sobe, no símbolo de gente, subiu a árvore. Então, ou seja, nós adotamos como o ponto a ser adotado no plano mental, na copa da árvore. Certo? Então, isso é muito sério. Nós estamos aqui Mas estamos tratando. nós, enquanto espíritas, mesmo uma pessoa que tem um certo destaque no espiritismo, a gente tem que levar aquilo que ele fala ao crivo da razão. Lógico. Né? Lógico. Porque os espíritos nos informam se é um espírito de Deus, aquela pessoa daquele momento. A gente tem visto aí as pessoas se equivocar, né? Muitas vezes basta ser uma leve consulta ali no internet, você descobre a verdade. Mas aí a pessoa, o que ela diz? Não, mas isso aí é mentira, que é para enganar. Então as pessoas vão engendrando todo um sistema mentiroso. Certo? Pela fascinação com os mitos. Os mitos babando ovo de médio. Fascinação com os mitos. Nós vamos ter os mitos no movimento espírita, os mitos infalíveis. Se o médium X falou, deve ser verdade. Mas temos aí, amigo, temos visto mistificações,
temos observado mistificações, então tomamos cuidado. Da parte de palestrante, da parte de médiuns, temos que ter cuidado. Então temos os mitos na nossa seara, temos os mitos do campo político-econômico, então temos que ter cuidado. Jesus alerta sobre isso: gerarão falsos cristos, falsos profetas. Cuidado, para que não vos enganeis. Eles seduzirão a muitos. E também, Salvaguarda para evitar o mito é ter Jesus como modelo e guia e praticar, de acordo com a doutrina espírita, o que Jesus veio exemplificar para nós. Diga lá, Elaine. eu estou falando como médium mesmo. A gente tem que tomar cuidado para observar os médicos que não falham. Você não é médium, não. Porque todo médium que é médium, ele fala. O médico que serve a Jesus, que serve a Deus, ele fala. Sim. Esses são os médicos verdadeiros. Eles estão lá no esforço de tentar afinizar cada vez mais com esses pensamentos novos, espíritos novos. Agora, se ele não falhou, fica esperto, porque está no lugar errado, não é bem aquilo. Sim, nós não temos médiuns infalíveis. Por isso que aqui no nosso modesto trabalho a gente faz um controle, fazemos um cotejo Tem que fazer de confirmação dos médiuns, entendeu? O médium fala uma coisa, eu guardo, não comento com ninguém, depois vem uma comunicação através do outro médium, que confirma aquele contexto, aí o médium de outra casa fala uma coisa também, tem quem trabalha. Quer dizer, quando o trabalho é sério, é assim que faz. Na época de Kardec escrevia lá, né? Exato. Eles mandavam. Hoje não tem isso. o sistema Então é isso que ele está falando. Pode aguardar. Se for verdade, algum lugar vai confirmar isso e vem nascer. Vamos ver a coerência Os do médium. espíritos trabalham E aí assim. vai vendo a coerência do médium ao longo do tempo, se o médium não está se desmentindo ao longo do tempo. Vamos conversar sobre isso, com você ali fora. Então a gente vai vendo a coerência que tem ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então aí tem uma verdade de fato. Certo? Então é importante. Então, nós não podemos ser dessa turma aqui, ó. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Aqui são todos os que não praticam os 10 mandamentos. Com exceção do símbolo do cão, define aí que o cão naquela época era lambia as feridas e seu símbolo. Puro, né? Todos os outros aí estão na pauta dos que não cumprem os 10 mandamentos. Os feiticeiros que comercializam os dons espirituais, enganam com seu magnetismo, seduzem com seu magnetismo. São os médiuns que levam os outros à fascinação com seu magnetismo, que são colocados no pedestal da infalibilidade. O dom da palavra, né, irmão? Utilizado. E vai por aí. Os que se prostituem são que não têm fidelidade, no caso aqui, com o esposo, que é Jesus. Nossos sentimentos representam Maria, que se casa com o esposo, que é Jesus, que é um novo plano filosófico. Então, quando o nosso sentimento já se casou com esse plano filosófico, mas nós queremos compactuar com o mundo, então aí vem a prostituição. É o jeitinho de compactuar com isso ou com aquilo que já não mais é conveniente. Certo? Os homicidas... Corrupção moral, né? Também. Corrupção moral. Corrupção moral. Você já conhece a lei, aí você se corrompe para favorecer o interesse pessoal. Seja uma emoção, seja um desejo, seja um prazer, seja... Certo?
uma sede de poder. Tem muitos que se embriagam pelo poder. Oh, E mesmo tendo conhecimento espiritual mais profundo, quando chegam num posto de poder, se embriagam. Se deixam levar pela bajuladora, porque vem os bajuladores, os aduladores. É a vaidade. E a vaidade, então, Cresce. mais de um espírita já caiu por causa disso, de vaidade. Mais de um médium Mesmo. já caiu por causa disso. Então, temos que ter cuidado. Caiu, mas depois ele se levantou? Vai se levantar nas próximas existências. Ah, mas. Estou falando que caiu e já partiram. Ah, já partiu. Eu vejo dois espíritos que eu conheci pessoalmente, não na intimidade, né? Não tive esse prazer, mas que simplicidade, né? O Chico e o Honório. Conheci os dois. Que simplicidade. E o Honório era um praticante legítimo do Espiritismo. Chico nem se fala. Praticante. Isso não é sombra de dúvida. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei meu anjo. Então, o anjo é o espírito de verdade não personalizado. Então, tem um espírito de verdade, que é o grupo liderado por Jesus, que é o espírito de verdade. O espírito de verdade da codificação é Jesus. Isso aí é evidente. Kardec só não colocou o nome Jesus assinando as comunicações do Espírito de Verdade porque ele não quis. Porque ele sabia que era Jesus. E é Jesus. Espírito de Verdade. Ele não quis ou ele foi incluído também para Foi por uma prudência, mas ele poderia ter colocado, porque venho como outrora aos transviados, filhos de Israel. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é que está falando aí? Jesus. Ele assinou o Espírito de Verdade. Mas pelo que está escrito aí, você sabe que é Jesus, né? bom entendedor, né? Não precisa nem ser bom entendedor, não. Basta ter um conhecimento superficial de Jesus. Não, isso aqui é Jesus. Né? Venho como outrora os transviados, filhos de Israel. A mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Para Jesus. E na Revista Espírita aprendemos que ele dirige este orbe. Então ele é o governador, de fato, do planeta Terra. Eu, Jesus, enviei meu anjo. Então, o anjo, por exemplo, o anjo Kardec reencarnou para materializar na Terra o anjo Espiritismo. Que Kardec já vivenciava. Porque Kardec já era um espírito do grupo do Espírito de Verdade, um espírito que já vivenciava o Evangelho desde algumas existências. Foi o precursor da reforma, o reformador tcheco Jan Hus, foi queimado em fogueira por amor ao Evangelho, 1415, em Praga, e reencarna como Allan Kardec. Então, o espírito que já vivenciava o cristianismo, o espiritismo, vivenciava. Então, o anjo Kardec reencarna para materializar na Terra o anjo Espiritismo, que nada mais é do que a revelação das leis naturais, que o homem ainda não conhece, as leis morais naturais, e que nós estamos tentando implementar. Então, nós, por misericórdia, entramos aí nessa linhagem
dessa angelitude. Entramos nessa linhagem para elaborar essa angelitude, que vai se dar lá no futuro. Então nós precisamos ser fiéis à proposta espírita, não erigir mitos, novos ídolos, para não contribuir com a queda moral desses irmãos. Nós também alimentamos os ídolos. Quando nós não observamos com o crivo da razão e do bom senso. Está sendo dito aqui, está de acordo com a codificação, com a doutrina? Tá. O que está sendo dito aqui contraria algum princípio doutrinário? Não, embora traga aqui revelações, por exemplo, sobre a vida espiritual, isso não abala nenhum princípio básico do Espiritismo, que são leis morais, são leis da natureza. Então o tempo vai sancionar. Por exemplo, existe uma certa polêmica no movimento espírita entre companheiros que não concordam com a narrativa de André Luiz, que coloca coisas concretas no mundo espiritual, eles não aceitam. Mas nós aqui na reunião mediúnica, o que é que nós constatamos? Que isso é verdade. Décadas aqui de reunião mediúnica, os médiuns desdobram, os médiuns saem do corpo, vão ao mundo espiritual, visitam as regiões de sofrimento, veem como elas são, descrevem como elas são. Nós temos sonhos que vamos visitar esses locais, constatamos que é verdade. Então, para nós é tranquilo. É verdadeiro. Aí respeitamos aqueles que não têm condição de compreender. Se eles frequentassem uma reunião mediúnica séria, ao longo de décadas, veriam a veracidade daquelas narrativas. É o nosso caso aqui. Tanto pessoalmente, falando pessoalmente, experiência pessoal de sonho, experiência de médiuns que saem do corpo, fazem seus relatos, os próprios espíritos que descrevem sua situação, então nós temos a confirmação. Então isso não contradiz nenhum princípio básico. Mas se vem um médium, recebe lá um espírito que diz, reencarnação é um erro, isso aí não existe não. Corta, porque nós sabemos que isso é mentira. Já está falseando, certo? Aí já não é um mistificador, é um impostor, pseudo-sábio, mal intencionado. Então, por isso que nós temos que ter... Qualquer que ama e comete a mentira, está aí, ficarão de fora de quê? Da Nova Jerusalém. Ficarão de fora do processo de aperfeiçoamento virtuoso, porque não entraram pela porta do processo. Ficam de fora. Eles se excluem, que não é um decreto que vai... o degredo planetário, o exílio planetário, a expulsão dos espíritos. Isso não é um decreto, isso é uma lei natural. Os mundos são solidários. É uma lei de atração, que é gerenciada pelos espíritos, que são uma das forças da natureza. Os espíritos são uma das forças da natureza. Então eles gerenciam e ajudam Deus a gerenciar o universo. Então eles facilitam o processo de transmigração. Os médicos têm visto também esse processo. Não só na nossa casa, em outras casas. Então, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Agora, quando nós temos uma certa dificuldade em... Já estamos maduros para essa verdade, mas temos uma dificuldade em abrir o coração, Jesus envia o anjo dor, o anjo doença, o anjo dificuldade financeira, o anjo perda material, o anjo revés financeiro, para que
nós, no âmbito daquela dificuldade ali, vamos desenvolver virtudes que vão transformar o coração, preparar o coração para a verdade. Certo? Então, um processo. Então, vamos aproveitar o chamado, consolidar. Eu, Jesus, vigiei meu anjo, para vos testificar estas coisas. Então, testificar é comprovar. E se atesta não por argumentos. Ninguém atesta transformação moral por argumento. Vou bater no peito, não. Atesta pelo exemplo. O anjo do experimento é a prova? É a mesma coisa ou não? A experiência é um anjo. Pode no sentido simbólico, porque são circunstâncias que favorecem a nossa caminhada. Então, são anjos. Pessoas, situações, acontecimentos. São anjos. Que nós atraímos, tá? Nós é que atraímos. Eu falei aqui de doença, de dor, de reveses. Nós é que atraímos. Porque o mal é o seu próprio remédio. Então, se nós somos fortemente apegados ao dinheiro, tornamos-nos mesquinhos, avarentos, o que nós vamos atrair para quebrar isso? Um revés financeiro. Nós temos que quebrar essa cristalização no coração. Então vem um revés financeiro, vem uma perda. Dói, mas é por quê? Porque tem um apego aí, precisa doer. Então são anjos que são enviados. Para punir, não. A misericórdia é o predominante. Nós já falamos aqui. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Chega um momento que tem que ser imposta uma condição dosada, de acordo com a força do elemento, para quebrar a cristalização, para ele avançar. Porque esse apego, o que esse apego faz? Nos mantém presos a reencarnações e sofrimento, consequentemente, e ao tudo que é desagradável quando se vai alimentando a avareza, porque, amigos, sentimentos crescem quando são alimentados, e a tendência dos sentimentos é aumentar se eles não forem combatidos. Por quê? Porque o sentimento gera vamos falar disso aqui na frente, sede, desejo, e a gente quer atender aquele desejo. Nós queremos atender o desejo. Aí o sentimento vai só aumentando. Então cria-se um círculo vicioso, que vai acarretar o mal, que é o remédio, para quebrar o círculo vicioso. Certo? Na pauta da lei de atração. Natural. É uma lei de atração natural. Nós vamos atrair. Então, os novos na evolução. Nós falamos aqui de nulidade moral. Os que estão na nulidade moral, eles vão seguindo a roda natural da experiência. Experiência para despertar a razão. Natural. Mata, morre, mata, morre, mata, morre. Vai nessa toada. Reencarna, mata, morre, reencarna, mata, morre. Certo? Até que um dia ele se depara com alguém que traz um exemplo diferente. Moisés, por exemplo. Se depara com Moisés, que tinha um poder mediúnico fantástico, carismático. Aí aquele novo ali reencarnou nas tribos lá dos hebreus, certo? Se depara com Moisés, se encanta com Moisés. Moisés para ele os 10 mandamentos, ó, pode matar não. Sabia? Não é conveniente matar mais não. Aí, não, esse é o meu profeta, o meu ídolo.
Só que ele tem que quebrar aquela tendência da morte, né? É um hábito milenar, natural. Natural da vida. A lei da natureza. Que leva tempo também, né? Pra quebrar. Leva tempo. Leva tempo. Estressado. Porque aquilo não dá prazer para ele. Massacrar o inimigo que prejudicou. Não dá alegria. E tudo a seu tempo, né? Depois tem É. que quebrar a idolatria. É. Depois tem que... Por exemplo, os leões, eles, quando eles se tornam idosos, os leões mais novos atacam os leões idosos para tomar o controle do bando. Ah, É. Sim, você nunca viu o programa de natureza, não? é? Não, já E não eles, prestei atenção e eles se associam, então formam coligações de 2, 3 machos novos, mais jovens, eles fazem coligações, arranjos, É. para dominar um grupo. Eles vão lá, atacam, massacram, destroem o leão, já que já está debilitado. Ele é da natureza. É, eles têm estratégia. E eles sentem, você acha que esse princípio não sente uma alegria nesse processo? Sente uma alegria embrionária. Então aí tem um que vai ser o líder de todos, um vai ser o líder, o mais imponente. Mais agressivo. E os outros são coligados ali para proteger todo o bando. Ele deixa os outros acasalarem, mas ele que é o principal. Eu vejo isso nos macacos. Mesma eu coisa, não prestei macacos atenção. são hominídeos. O do macaco, ele expulsa menos. O adolescente, quando o macho torna adolescente, idade adulta, ele expulsa do bando, Isso. vai caçar seu bando. Parece do leão. Aí o que ele vai fazer? Lá no outro bando ele vai tentar sobrepujar o líder daquele bando, a lei da natureza, a lei do mais forte. Só que quando entramos na humanidade, a lei do mais forte não pode mais prevalecer. A razão vai se abrir. Pode prevalecer mais a lei da selvageria. A lei do amor que tem que começar a prevalecer. Perceberam? Então esses leões aí que dominaram, lá na frente eles vão ser massacrados também. Então eles estão ali reencarnando, eles reencarnam ali no bando. Então o macho que foi massacrado, o princípio inteligente, retorna ali para o ventre da leoa, por atração magnética. Fica lá como um ovoidezinho, esperando a reencarnação. Aí esses leões que dominaram aquele grupo, o que eles fazem? Eles matam todos os filhotinhos que tem ali. Porque aqueles filhotinhos não são deles, eram do outro. Então eles matam todos os filhotinhos. Os filhotinhos desencarnam, o que acontece com eles? Vão para o ventre da mãe. Fica lá os ovoidezinhos lá dentro. Certo? Aí os machos novos acasalam, que aí as fêmeas entram no cio, eles acasalam, nascem novos leõezinhos. Aí eles reencarnam, um grupinho reencarna. Perceberam? A gente olha assim, nossa, que absurdo, não dou nem conta de ver, não é? Mas eles estão ali no processo de reencarnação, desencarnação, a sabedoria da lei. Sabedoria da lei. Aí passa ali, talvez, alguns milênios naquela espécie, depois muda de espécie. Uma hora é macho, outra hora é fêmea. E vão se desenvolvendo. Porque o processo de reencarne ele não se dá de uma forma fácil, né? Mesmo às vezes você Não, a reencarnação é fácil, é automática. Sim, mas eu falo assim. A maioria das reencarnações na Terra se dão em bases naturais. André Luiz fala disso. Na pauta da atração. Você está aí, você cultua ideias equivocadas no mundo, tá? Você é espírita, mas guarda as ideias equivocadas, cultua as ideias equivocadas. Então você está... Quando a gente cultua ideia equivocada, amigos, que são contrárias ao espiritismo, e damos campo a ela no mundo, nós estamos fazendo uma coligação com quem? Com espíritos que veiculam essas ideias. Influência oculta dos espíritos na nossa vida, não falando nada demais aqui.
Certo? Estão fazendo ligações. Aí nós vamos nesse embalo da vida, aí nessa confusão das ideias equivocadas, a gente vai se engajando em movimentos aí, conhece um parceiro, casa. É isso? Naquele meio. Aí engravida, quem é que vai reencarnar? É quem está gravitando ali no processo mental ali, estão ligados conosco. É coligação. Coligação. Então, reencarna como filho. Naturalmente. Os espíritos observam aquilo. Vamos interferir? Podemos interferir? Não podemos interferir, porque é lei natural. Eles atraíram, eles buscaram. Eles não têm vida de amor, de bondade, não fazem o bem ao próximo. Então, nós não podemos interferir. Mas isso não é. Porque o mal é o seu próprio. Não, minha amiga. Isso é a lei. Exceção é o planejamento. Planejamento. Ó, pra mim era o contrário. Não. Sério? Exceção é o planejamento. Da lei do progresso. O planejamento é em função de que você se arrependeu, deseja mudar de vida, está lá na colônia, estudando, trabalhando, aí tem um planejamento para você, porque você se arrependeu conscientemente e você está escolhendo. Mas quem está na inconsciência do processo, desencarna, vai para a região de sofrimento, fica na confusão. Aí junta ali, é um viciado, eles aproximam de um viciado, o viciado engravida, aí está na pauta do... Encara como filho. Porque o mal é o seu próprio remédio. Tem que desgostar. Como é que vai desgostar? Você vai conviver com aqueles que você atraiu. Lei natural. Porque se tivesse que preocupar com a reencarnação de cada um, seria muito difícil a reencarnação. Então, quando a gente lê André Luiz falando que tem reencarnação diretamente do umbral, quando a gente assusta, é nesse processo. O elemento é atraído para a superfície, porque ali tem geralmente são espíritos ligados, tá? Essas coisas não são aleatórias, não. Já vem assim de milênios ali e tal. O elemento está lá na região umbralina. Aí sente uma atração magnética por alguém aqui da superfície que comunga a mesma ideia. Ele vem. Fica junto ali. Reencarna. Ele não tem que sair de lá? Ele não tem que sair de lá? Reencarnou, saiu. Reencarnou, saiu. Não pode deixar reencarnar não, porque o espírito trevoso, não, ele tem que reencarnar, precisa sair disso aí. Então, é um processo natural para o progresso do próprio espírito. Enquanto tiver na Terra aqueles que fomentam o escândalo, praticam o mal, eu já li aqui para você, questão 1018 do Livro dos Espíritos. Nós é que atraímos, questão 1018. Vamos ler essa questão de estudar. Nós é que atraímos. Quando é que nós vamos parar de atrair? Quando nós nos transformarmos. Praticarmos virtudes, praticarmos o bem, sermos menos... Não sermos viciosos, não sermos materialistas, crassos, aí nós vamos atrair outro tipo de espírito. Não é? Não tem misticismo no processo, não. O processo é natural. Então é isso, amigo. Então na semana que vem nós vamos continuar o versículo 16, para vos testificar estas coisas.